Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai aprender uma maneira de transformar o switch Intelbras para utilizar em 160 volts, fonte VDC 160, 65. Na verdade, qualquer voltagem de 110 a 220 volts. Então, a primeira coisa, precisa abrir a fonte, né? Vamos cortar 3 centímetros aqui depois do final do cabo. Deixa 3 centímetros apenas, abre a fonte, eu já adiantei um pouco aqui para nós não perder muito tempo, corta o fio que vai para os polos da tomada, então eu vou ter essa fonte aqui aberta. Alguns materiais que a gente vai precisar aqui, ferro de solda, uma broca, alicate para descascar o fio, só isso. Então, depois que você abriu a fonte, retire o cabo que vai para os plugs de energia da fonte. Vamos retirar eles. Veja que é os dois onde tem o polo da tomada. Eu já cortei, depois que você tira da fonte, sobra aquele pedaço do rabicho. Corta ali 11 centímetros, descasca as pontas, separa ela, estanha as pontas do cobre para facilitar a solda. Essa aqui eu já deixei pronta para agilizar também. Eu vou explicar como fazer aqui. Ó. Então, descascamos 5 milímetros, meio centímetro, enrola um pouquinho para ficar bem fino, não ficar fio solto para poder enroscar. E estanha eles. Com o estanho aqui, você vai trabalhar aqui, ó. Esquenta, estanha as pontas. Esquenta, estanha o fio. Igual esse dos dois cabos que precisa aqui. Então, depois você vai soldar o cabo, aquece de um lado lá, pronto. Se tiver sugador de solda, pode utilizar para poder tirar a solda, facilite. O meu aqui não precisou. Como vem bastante solda aqui, já não precisa mais, então não tem segredo aqui. De preferência, tira a ponta da solda que ficou meio comprido aqui, ó. Ó. Eu vou utilizar um alicate aqui para cortar isso. E aqui está pronto para a gente colocar no switch. Um detalhe muito importante agora é no switch. Preste atenção que o switch tem uma trilha aqui, ó. Essa trilha aqui precisa ser cortada, rompida de alguma maneira. Porque essa trilha traz o aterramento até o switch e vira todo neutro aqui, tudo terra. Precisamos romper ela fora. E do outro lado também é o positivo dela. Então, ó, essa trilha que está aqui, ó, ela vem e vai nesse diodo aqui, ó. Se você puder, pode tirar o diodo fora. Eu prefiro romper a trilha aqui já, mais longe, para ficar, quanto mais longe do circuito, melhor. Nós vamos estar injetando uma voltagem mais alta do que ele comporta, então eu prefiro romper aqui que é longe. Como que fica isso? Eu costumo utilizar uma broca de aço rápido, 4 milímetros, bem afiada, nova de preferência. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá, trilha rompida, bem separada, limpa, não fica rebarba, não cai sujeira, pedaço da trilha por cima do circuito. Do outro lado, mesma coisa.
Rompemos a trilha ali, ó, num local bom, porque ficou bem afastada de tudo. Como que você faz isso? Encontra o melhor ponto e gira com a mão mesmo, entendeu? Vai girando com a mão mesmo, ele corrói ali a trilha e separa. Até que não esteja bem separado, você não para. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos utilizar aqui e ele vai estar bem separado, entendeu? A maneira fácil de cortar a trilha para evitar de cortar outras trilhas, cortar a placa e assim por diante. Então esse switch aqui já está pronto, cortamos as trilhas principais. Precisamos cortar essa trilha porque vamos injetar uma voltagem alta e o switch não pode receber essa voltagem. Então pessoal, eu vou utilizar a nossa placa de 8 portas aqui, tá? Essa versão de 8 portas é a versão 3.0, que ela é ligação direta, então não tem componente nenhum, pode entrar a voltagem que precisar, somente fazer a solda e continuar o serviço. Então pessoal, eu já soldei a placa aqui, está pronta para receber a adaptação lá, é a versão 3.0 com 8 portas. Precisamos colocar um pouco de estanho nesses pontos aqui onde que a gente precisa soldar o rabicho. Então aquece um pouquinho, solta um pouco de solda, tá ótimo. A posição ideal para ficar essa fonte, eu costumo deixar praticamente no centro do switch, que é aqui que é o lugar mais aconselhável, fica longe dos componentes, não fecha curto em ponto nenhum. Então, no final da solda, que já pronto os fios, a gente vai colocar um ponto de cola aqui embaixo, silicone pode ser. Eu costumo utilizar a cola PU, é aquela de calha, é uma cola bem resistente, que quando colou, ela é mais rígida e firme do que o silicone. Mas o silicone também é bom e fácil de tirar depois, se caso precisar trocar essa fonte. Tá? Então a gente vai colocar, a ideia é nesse ponto aqui. Então pessoal, depois de soldado os rabichos aqui, eu sigo a sequência aqui de polaridade. Então aqui ó, a placa tem aqui o positivo, que é o branquinho do fio da fonte, e o negativo, que é o neutro aqui, é o preto. A gente precisa fazer esse cabo passar do outro lado do switch para ligar lá na plaquinha que vai receber a voltagem de 110 ou 160 volts. Então, escolhe o lugar ideal aqui no centro do switch, praticamente. Vamos levar o cabo do outro lado, seguindo também a polaridade. Então o fio branco tem que entrar no positivo. E o preto vai ser o neutro, GND. Tá? Então soldou os dois aqui, ó. Tá recebendo energia. Então soldou os dois cabos, estão bem soldados, pode até fazer teste aí, puxa bastante, precisa estar bem firme essa solda, bem fusionada, né? Não pode soldar com ferro frio. Então, agora é a parte de saída da fonte, onde já está saindo regulado. E aqui a gente precisa fazer o seguinte, já tenho pré-estanhado aqui também, com um pouco de estanho. Para esses casos, o ideal é usar uma solda 1 milímetro, tá bom? Então aqui do lado, a gente precisa deixar um pouco de solda, do lado do conector do plug P4. Esfregando sempre o ferro de solda, como se fosse lixando o material que está ali. Não muito tempo, porque senão começa a derreter o plástico. Nesse ponto aqui também, ó,
onde que é o centro, o plug do centro do conector do plug P4, deixa um ponto de solda ali. Precisa prestar atenção aqui com a polaridade. Fio branco aqui é positivo, preto negativo. Negativo é na lateral, do lado do plug P4. Soldou? Pode dar a impressão aqui que tá solto, mas não tá, ele está bem soldado. O plug do centro do plug P4, o contato do centro do plug P4, ele é o positivo. Então, vamos colocar aqui o positivo. Esse trabalho aqui é bem desajeitado mesmo, é normal isso, não tem o que fazer. Então, encostou o cabo onde eu já deixei um pouco de solda lá, esquentei bastante. Ficou. Se quiser deixar um pouco mais de solda, pode colocar. Então aqui, vamos ver como é que ficou. Tá bem soldado o positivo, não vai sair. Lateral também aqui, tá bem soldada. E é isso daí, ó. A ideia é essa aqui, ó. A nossa placa vai facilitar a soldagem para interligar todas as portas onde os polos estão vagos, sem afetar a parte de dados. Sempre que colocar essa placa, não vai afetar nada em dados. Pode ser switch com VLAN, sem VLAN, não tem problema nenhum. Então, a ideia aqui agora é receber energia pelo cabo de rede em qualquer uma das portas. Essa energia vai seguir até esse condutor aqui, que vai levar até o início da fonte, como se estivesse colocando na tomada, e a fonte vai fazer a conversão dela, a regulagem para 12 volts e entregar para o switch de volta. Então não tem segredo nenhum, muito simples, prático. O conceito dessa adaptação aqui é permitir que entre energia em qualquer uma das portas, utilizando a nossa placa que facilita muito a soldagem, vai entregar essa energia de alta voltagem de 90 a 240 volts até a fonte do switch. O switch vai converter a fonte do switch vai converter essa energia para 12 volts e entregar para o switch, como se estivesse ligando numa rede elétrica normal. Finalizou isso, prestar muita atenção sempre na ligação aqui. Saída, por isso que eu nem corto fora, deixo já aqui o cabo que da fonte, para evitar erro, mas não tem como errar, tá? Tem que prestar bastante atenção, isso é uma lógica simples, básico. Então, conceito de energia positivo e negativo, somente agora colar. Põe um ponto de cola nesse sentido aqui, pode colocar bastante silicone, e cola em cima, acha um local que consiga fixar e segura num lugar até que ele seque. Depois da fonte pronta, pessoal, aí você vê como que você quer fazer a adaptação da tampa do switch, né? Ele vai encaixar devidamente lá no seu lugar, não vai ter problema nenhum. Mede mais ou menos aonde que você deixou a fonte para lá ou para cá. Calcula isso dessa maneira aqui, ó. Aqui fecha a fonte, então faz um corte aqui, ali. Calcula na lateral também, assim. E em cima dela você vai fazer o corte quadrado aqui, onde que ela vai sair para fora um pouco. Isso é ideal até para a refrigeração dela, para não aquecer. Pode esquentar uma faca bem quente e você coloca aqui, vai cortando bem fácil. Não tem segredo nenhum, bem simples.
ou faca ou estilete, eu já fiz isso. É uma maneira de manter ele na sua caixinha original, só vai sair um pouquinho para fora ali, meio centímetro praticamente, mas lembrando que isso aqui é uma adaptação, né? Não vamos querer um produto industrializado adaptando conforme a gente quer. A indústria não vai fazer o que a gente precisa. Então, isso aqui é funcional, muita gente utiliza, funciona mesmo. Apesar de eu não aconselhar muito, eu prefiro utilizar a fonte de 24 volts direto, então todo esse trabalhão aqui elimina e funciona muito bem, tá bom? Muito obrigado, curta o vídeo se gostou, se inscreva no nosso canal, assim que tiver mais algumas novidades, vamos colocar aqui. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até mais.